Quero, antes de tudo, agradecer o convite, expressando minha alegria de estar de volta ao UNB e ao grupo que se reúne em torno da formação de professores e da docência universitária. Quero dizer também que me sinto particularmente feliz de visitar o Marx Educa, o qual vem somar-se a um número reduzido, porém seleto e crescente, de grupos que se voltam ao legado deixado por Marx para tentar melhor compreender o movimento do real diante da urgente tarefa de transformar a sociedade a fim de não só promover a humanidade do homem, como também de garantir a reprodução da vida sobre esse nosso planeta, que já se sabe ser belo e azul, mas encontra-se seriamente ameaçado, junto com o próprio homem, pela barbárie expansionista do capital, né? Foi a primeira, a gente lembra, não sei se vocês lembram, né? A minha geração gostava de lembrar isso, que a primeira frase, né, que o Gagarin, né, falou quando viu lá, né, de cima a Terra, e mandou dizer, foi a primeira mensagem que ele mandou dizer, a Terra é azul. Eu nunca esqueci isso. Minha geração prezava muito esse detalhe, né, esse azul, né, do nosso planeta. Todos os educadores, genuinamente preocupados com o destino da humanidade, se perguntam sobre o lugar da educação no processo desta necessária transformação social. Ou, dizendo de outro modo, perguntam-se e em que medida sua prática cotidiana de educadores está contribuindo para a construção de um mundo verdadeiramente humano. Dentre a descrença incontornável e o otimismo mais ingênuo, as respostas esboçadas acerca dessa questão assumem, evidentemente, versões diversas, em larga medida contrastantes. Tudo começa, aliás, com a própria noção que se assume sobre a sociedade e sobre a transformação. Qual visão de sociedade assumimos? É dito hoje, por exemplo, que vivemos numa sociedade do conhecimento ou da informação. Essa visão, evidentemente, tem desdobramentos em relação ao nosso projeto de transformação social. Ou, o horizonte que vislumbramos aportaria na superação radical, o horizonte da transformação pretendida seria melhorar o que está imediatamente ou fenomenicamente posto, por exemplo, reduzindo a pobreza, ou vislumbraria aportarmos na superação radical de um sistema social que, através de seu metabolismo, de sua lógica desumana, produziria e não poderia deixar de produzir a pobreza, a desigualdade, a opressão, a violência. É por esse mote que eu tentarei desenvolver o tema dessa tarde. O que faço na perspectiva da crítica marxista, por entender que essa teoria é aquela que melhor nos aproxima, não garante a compreensão absoluta do real, mas é a que melhor, para nós, se estivermos corretos, nos aproxima da compreensão da realidade como um complexo de complexos, incluindo aí a educação, e nesse sentido nos oferecendo a base para a construção das respostas mais pertinentes às questões postas acima. Ou seja, qual o lugar da educação no processo de transformação social. Por esse prisma, todavia, devemos ter em conta que compreender o lugar da educação no processo de transformação social exige que compreendamos a relação entre a educação e o processo de reprodução social. O que a educação tem a ver com dois processos dialeticamente interligados. O primeiro, vinculado à reprodução do homem como um ser partícipe de um gênero, um ser que, pelo trabalho, saltou ontologicamente para uma outra dimensão ontológica, com referência à esfera orgânica, e que, como ser capaz de produzir incessantemente o novo, acumulou um patrimônio histórico-cultural, cuja apropriação, pela mediação do complexo da educação, faz-se necessária para que cada indivíduo se torne um homem, partícipe do seu gênero. E o segundo, aquele processo de reprodução de uma determinada forma histórica de sociabilidade, no caso, a reprodução da sociedade do trabalho alienado, da exploração do homem pelo homem. Então, esse é o mote a
assim, da nossa discussão. O tema da mesa, de fato, ele está expresso, né, num dos artigos desse livro que está circulando hoje, né? Educação Pública, Formação Profissional e Crise do Capitalismo Contemporâneo. Né? Ele está exposto, né, no artigo chamado A Chave do Saber, um exame crítico do novo paradigma educacional concebido pela ONU, que traz um professor que foi me orientando de doutorado, hoje é professor até do programa, que a professora Isabel coordena, que é o professor Sternmeier. Ele é o primeiro autor desse artigo, né? Eu entrei como segunda autora, realmente nós trabalhamos muito juntos nisso, e ele é uma reedição, né? Veja só, essa reflexão foi feita por nós em 2005 e foi publicada num livro, num nosso primeiro livro, né? Aliás, organizado por nós, que se chama exatamente Trabalho, Educação e Luta de Classes, né? Tem um artigo ali da Cleide também já, né? O livro, e ele foi publicado em 2007, né? E nós resolvemos, esse livro, infelizmente, a própria editora teve problemas, que o editor-chefe, uma pessoa, por sinal, assim, especialíssimo, morreu muito prematuramente, e eles não tiveram mais condições de reeditar livros. Acabou que ele morreu ali mesmo, na primeira edição de 2007. E tem coisas assim muito preciosas dentro desse livro, né? Um deles é esse artigo que nós resolvemos trazer, né, para torná-lo mais acessível, né, aos alunos, né, de diferentes paragens, e nós reeditamos, republicamos aqui nesse livro, né? Por coincidência, né, o livro que está circulando hoje, vocês vão receber aí, muitos de vocês vão já receber um exemplar. Mas essa discussão, né, ela tem uma história que se assenta assim no próprio IMO, Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário, que vem antes mesmo de 2005 ou 2007. Né? Nós começamos a nos preocupar com o projeto Educação para Todos, né? Como uma ilustração do pensamento e da política educacional vigente. Então, nós fomos buscar isso antes mesmo de 2005, 2007, né? Ou 2007, nós começamos a cavocar um pouco, né, essa questão de quais eram os elementos que constituíam o pensamento educacional vigente, né, e, por conseguinte, a política educacional vigente em suas diferentes facetas, mas também em seu caráter absolutamente unitário. Né? E daí a gente surgiu, né, nós produzimos esse artigo, né, que inclusive se articula a própria tese de doutorado do professor Stern, né, e produzimos também outras reflexões também em torno do tema, certo? Vou dizer alguns títulos para vocês mais ou menos saberem, né, que essa discussão que eu trago para vocês, né, está longe de ser uma discussão assim que a gente estaria improvisando em qualquer dimensão, né, em qualquer medida. Né? É uma discussão que a gente já vem aqui ruminando em cima dela por muito tempo. Quando eu digo a gente, eu me refiro ao grupo vinculado a esses espaços, né? Ao IMO, à linha Marxismo e Formação do Educador do programa de pós-graduação da UES e a linha Marxismo, Educação e Luta de Classes do programa da Universidade Federal do Ceará. E um desses artigos, por exemplo, né, também, sei lá, 2009, também já está vencido, porque infelizmente, né, os nossos artigos vencem com 3 anos, né, só valem por 3 anos, né, às vezes você fica até constrangido de indicar um artigo que é mais antigo do que, né, está passado, já está ultrapassado, né, não é bem assim, mas a lógica em que nós estamos inseridos diz isso,
né? Nós temos um artigo também que se chama Erradicar a Pobreza e Reproduzir o Capital, também, que acaba também incidindo sobre, né, a questão do movimento, que nós chamamos o Movimento de Educação para Todos. Temos outro artigo mais diretamente voltado ao conteúdo das conferências que se desenvolvem mundialmente sobre e sistematicamente sobre esse movimento, né, que se chama Educação para Todos e acho que também Reprodução do Capital, que foi publicado na revista Trabalho Necessário da Universidade Federal Fluminense. Temos um outro também trabalho, né, sobre a questão da educação ambiental, que é também um aspecto, né, importante que é tratado, né, e regulado, digamos assim, no bojo desse movimento de educação para todos, como também anteontem mesmo, nós tivemos uma defesa, né, lá no programa lá da UES, de uma aluna que tratou da questão de gênero, chamada questão de gênero, do bojo, né, do movimento de educação para todos. Pegou fez toda aquela, após, né, uma discussão teórica de fôlego sobre as origens da opressão, as raízes da opressão da mulher, ela foi apanhar o discurso dominante, né, tomando como ilustração os documentos vinculados ao projeto de educação para todos, ao lado de outros movimentos também de âmbito internacional, né, e frutos de conferências e eventos capitaneados aí pela ONU e pelo Banco Mundial. Então, assim, eu não estou falando só aqui, eu falo no plural, né, eu falo por um grupo, evidentemente que eu sou, né, assim, eu coordeno esse grupo há muito tempo, né, já vou até fazer 70 anos e me aposentar, né, os meus colegas vão aí continuar, mas eu estou falando realmente, né, no plural, né, por esse grupo que vem, né, se debruçando sobre a relação ou sobre o lugar, o entendimento da educação a partir da perspectiva do marxismo, não de qualquer marxismo, do marxismo que nós chamamos do marxismo ontológico, ou seja, do marxismo que se diferencia da visão corrente, né, que nós, por diferentes razões, mas por uma razão principal, né, por conta do interesse do próprio capital, né, através das mediações, de divulgar essa visão de marxismo, né, mas o que nós chamamos de marxismo ontológico, é uma leitura do marxismo fundamentalmente recuperada por um estudioso húngaro, né, chamado Mészáros, ou chamado Lukács, né, depois eu falo Mészáros, né, e George Lukács, né, viveu muito, felizmente, ele morreu já 80 e tantos anos, né, felizmente viveu muito, ao contrário do Gramsci, né, que morreu tão prematuramente, e outros revolucionários. Ele conseguiu escapar pelo menos da morte, né, se não de outras tragédias que se abateram também sobre a vida dele. E ele fez esse trabalho de reler, né, de ir lá na obra do Marx para libertar a obra do Marx, limpar, digamos assim, a obra do Marx e exumar a obra do Marx das distorções que historicamente foram imputadas lá ao pensamento do Marx. Ou seja, né, historicamente, e aí eu vou dar só uma referência, por exemplo, no bojo do stalinismo, se colocou e se divulgou e se publicizou e se popularizou uma determinada visão de marxismo, né, que era uma visão determinista, dogmática e partida de uma leitura que foi imputada, né, ao próprio Marx, mas que não é dele, né, e que saiu aí mundo afora, que era de interesse não só, né, do regime stalinista, como passou a ser também do grande interesse do capital. Então, assim casou
assim, esses dois níveis de interesse. Há outros tipos de... essa não é a única fonte, né, de deturpação do pensamento do Marx, né? Há outras fontes, o próprio estruturalismo, né, o revisionismo de todas as formas, lá da Segunda Internacional. Não vamos ter tempo para passar historicamente por tudo isso, nem eu seria como uma pobre pedagoga teria condições ou fôlego histórico para dar conta de todas essas problemáticas. Mas, enfim, o que é importante colocar aqui, eu coloco onde eu chego, é que, quando nós falamos de marxismo, nós não estamos falando de uma teoria que é fundada no determinismo economicista. Nós não estamos falando numa teoria que é dogmática. Nós estamos falando numa teoria que, em última análise, se preocupou com o entendimento do gênero humano. Daí, assim, naquela primeira página que eu li, que estava feita, e atendendo o pedido da Cleide, eu li para vocês, eu coloco que, de fato, né, nós balançamos, nós nos equilibramos entre dois extremos, né? Isso eu estava falando da educação, mas vale, né, para todo o processo de formação humana, ou seja, da nossa formação como seres, né, seres sociais diferentes dos gatos, cachorros, das abelhas, das aranhas, do João de Barro, né, por mais lindos que sejam, que continuam lá, não é? Continuam lá submetidos ao determinismo natural, né? Nós estamos falando de outro tipo de ser, nós, né? Que foi isso que fundamentalmente o Marx explicou. Ou seja, né, qual é a essência do homem? A essência do homem é uma essência histórica, é uma essência onto-histórica. O homem deu um salto para além, né, das outras esferas que até, né, aquele momento em que vai surgindo esse outro tipo de ser, eram esferas presas, absolutamente presas ao determinismo natural. Presas a um determinado estatuto ontológico, né? Que o Lukács coloca as três esferas: a esfera inorgânica, a esfera orgânica e a esfera do ser social. Eu também gosto muito de dizer isso, para esclarecer um ponto que eu acho que é um dos pontos cruciais também para nós educadores, que diz respeito à relação que a gente sempre faz, né, continua, regularmente, ordinariamente faz, entre o Vygotsky e o Piaget. Né? Para o Vygotsky estaria mais inserido nessa visão do homem como um ser que deu um salto para além da esfera biológica orgânica e, portanto, é regido por outro tipo ou por outra legalidade, por outro estatuto de ser. As leis que movem, não que nós não sejamos submetidos, digamos assim, ao que nós podemos chamar de leis, né? Leis que regem o nosso desenvolvimento. Essas leis que regem o nosso desenvolvimento, no melhor sentido da palavra de leis, são de natureza diferente daquelas que regem o desenvolvimento do ser propriamente orgânico, ou seja, dos animais. Para o Vygotsky é assim, né? Para o Piaget, não. O Piaget, para ele, não houve salto, não houve um salto na forma de ser, não houve salto no ente, do ente biológico para o ente social. Né? Ele acha que houve uma linha de continuidade, apenas nós somos regulados pelo mesmo tipo de leis que regem o mundo animal, apenas nós nos desenvolvemos estupendamente mais e nos tornamos estupendamente mais complexos do que os seres animais. Mas o estatuto, né, que rege a legalidade própria, né, do nosso desenvolvimento seria análoga àquela que rege o desenvolvimento dos seres animais. Então, em decorrer esse recuo necessário para mim, nós
querendo deixar claro de que marxismo nós estamos falando, né? É um marxismo que deu conta, em última análise, do gênero humano, da constituição do homem como ser social e principalmente da constituição do homem como ser histórico. Um ser histórico que, então, por isso, capaz de apresentar-se como sujeito da história. Não um sujeito arbitrário, né? Um sujeito inserido numa totalidade, mas que, né, em última análise, ele é o sujeito da história. Se nós chegamos a esse ponto de barbárie humana, né, em que nós nos encontramos, o homem é, em última análise, sujeito da história dessa barbárie. Nós fazemos escolhas entre alternativas, é uma questão super complexa. A Cleide tem também vontade e interesse de me trazer aqui também para um outro seminário sobre método, principalmente, né? Isso aí a gente vai discutir muito melhor se vier a acontecer, né? Se eu vier como professora visitante. Mas enfim, né? Enfim, para ser co-orientadora do Eduardo, né, Eduardo? Você sua co-orientadora? Minha professora. Enfim, será um prazer, mas enfim, gente. Então, vejamos, né? Só que não há só esse lado. O Marx só falou disso, se a obra máxima dele foi o Capital, né? Como é que eu estou dizendo aqui que o que o Marx fez foi uma teoria do gênero humano? O que ele fez realmente foi uma teoria sobre o capital. As duas coisas. Por quê? Porque nós temos essa gênese ontológica, através do trabalho, nós nos transformamos em seres capazes de produzir o novo, né? Através dessa atividade chamada trabalho, que transforma a natureza, ao mesmo tempo transforma o próprio homem. E, por outro lado, nós também vivemos, e a época do Marx, né? A época, ele como homem inserido no seu tempo, ele apanhou, né, essa factualidade. Nós somos também seres inseridos numa determinada realidade social, né, que tem características próprias, que é a realidade movida pelo chamado metabolismo do capital. Então, a obra máxima do Marx é o Capital, porque ele explica, e aí ele explica, inclusive, o processo de constituição das nossas individualidades. Ninguém nem pensa nisso. A professora Betânia também, lá do programa, né, da UES, ela trata disso muito bem na tese dela, né? Ele trata, inclusive, no Capital, né, da produção, da formação das próprias individualidades dentro do sistema do capital, mas sempre nesse balanço entre cada um de nós, preste atenção, entre cada um de nós como um ser universal e, ao mesmo tempo, longe de uma abstração, como um ser inserido num determinado cenário, numa determinada totalidade histórica. Isso posto, a gente tem que entender que, com a educação, nós temos que fazer um raciocínio semelhante. Ou seja, a educação, aí, até o professor Saviani, que não está vinculado à questão do marxismo ontológico, ele tem uma outra reflexão, mas pelo ângulo dele, ele reconhece isso, né, que a tarefa da educação é aquela de fazer de cada indivíduo um partícipe do seu gênero. Veja, e isso é universal. O gato, quando nasce, o gatinho, não existe uma herança, não existe um patrimônio cultural, né, que esteja ali, né, para se apropriar pelo gatinho, para ele se tornar gato. Não é claro isso? Nenhum animal. O animal, o gato, a gente diz isso muito, já nasce gato. O leão nasce leão, a abelha nasce abelha. Não há um acúmulo de conhecimentos, de habilidades. Não há uma massa, essa é uma expressão do Lukács,
não há uma massa de conhecimentos, habilidades ou comportamentos, né, que precisem ser apropriados pelo gatinho, pelo cachorrinho, né, pelo passarinho e tal, para que ele se torne gato, cachorro, passarinho. Esse é o nosso caso. Nós temos, inclusive, hoje, o mundo nem permite mais isso, não há nem tantas florestas para que indivíduos humanos ou de qualquer espécie se percam nela, mas nós temos exemplos na história, né, de crianças que foram criadas com animais e, de fato, elas não se, entre aspas, humanizaram, né, porque elas não receberam, não tiveram condições de se apropriar desse patrimônio que é próprio do gênero humano. Isso cabe a um processo que a gente chama de educação. Então, a educação, cabe à educação fazer de nós, cada um de nós, né, um ser humano. O bebezinho está ali, naturalmente, sem ter nem grandes consciência disso, até muito antes de entrar na escola, nós já estamos fazendo dele um partícipe do gênero humano, certo? Bem, essa é a função, digamos assim, universal da educação. A educação como um complexo universal. Só que a educação, esse ser social, ele foi se complexificando ao longo da história, né? A partir do complexo fundante dele, que é o trabalho, né? A educação não é o complexo fundante do homem, é o trabalho, né? Mas veja, o trabalho é o complexo fundante do homem. A ação de transformar a natureza para produzir os bens necessários à subsistência humana. É o trabalho, o complexo que fundou o ser social. Porque o trabalho exigiu a consciência, exigiu a escolha entre alternativas, exigiu a capacidade de o homem produzir uma prévia ideação, coisa que os outros animais realmente não tiveram condições de desenvolver, né? Isso foi necessário para a própria sobrevivência daquela espécie, daquele tipo de primata que, para sobreviver, precisava realmente transformar. Só o ato de se adaptar à natureza não era suficiente para garantir a sobrevivência dele e da espécie dele. E daí, né, nós estamos nos complexificando até chegarmos ao que nós somos hoje. O trabalho como complexo fundante, ele também não deu conta da reprodução do homem como ser social sozinho. Ele teve que chamar a cena, estou falando rápido, espero que vocês estejam minimamente entendendo, eu estou meio agoniada com a hora. Mas veja, para o homem se reproduzir, né, o trabalho sempre foi o complexo fundante. Enquanto houver homem, diz Marx, diz Lukács, dizem os seus intérpretes, haverá trabalho. Certo? Só que, né, o trabalho sozinho não foi suficiente para garantir a reprodução do homem, porque as necessidades criadas no processo do trabalho foram se complexificando e o trabalho foi chamando à cena, né, outros complexos, que o conjunto desses complexos é que constitui a chamada praxis social. Para entender o conceito de praxis, nós temos que entender, né, que o trabalho é o complexo fundante, mas que, né, há um conjunto de outros complexos. Linguagem, por exemplo, é um dos mais importantes, né? Educação, como esse complexo, né, responsável pela transmissão da herança cultural desde o primeiro Machado. Se não houvesse educação, o homem teria ficado naquele primeiro Machado, porque não teria sido, né, transmitido a outros aquele Machado para ele ir adiante, né? Percebe assim, desde sempre, desde a sua gênese, o trabalho chamou a linguagem, por exemplo, e a educação, e depois a arte, a ciência, o conhecimento, são todos complexos fundados pelo trabalho. Aí nós dizemos que esses complexos, inclusive a educação, né, que nos interessa mais de perto, eles mantêm uma relação de dependência
do trabalho, ou seja, né, eles são vinculados ontologicamente ao trabalho, mas também mantêm uma relação de autonomia relativa do trabalho. Se não fosse assim, seriam igual ao trabalho e não poderiam cumprir a sua função própria. Se o trabalho, né, se a educação fosse igual ao trabalho, ela seria também transformação da natureza e tal para a produção da riqueza que vai suprir as necessidades humanas. Ela não seria, né, a transmissão do patrimônio, dos conhecimentos, das habilidades, dos comportamentos que vão sendo e estavam sendo acumulados ali, tudo sempre, né, partindo, né, das necessidades próprias do trabalho, né, das perguntas que o homem fazia à realidade e das respostas que ele ia esboçando, né, sobre a realidade, certo? Muito bem. Só que aí tem o outro lado. Né? À medida que a sociedade foi se desdobrando, o ser social foi se complexificando, nós chegamos à sociedade fundada no trabalho explorado ou alienado e na propriedade privada, com tudo que isso significa. Houve eras, houve modos de produção, e o Marx vai explicar isso com devido rigor, né, modos de produção já fundados no trabalho alienado, no trabalho explorado e na propriedade privada, antes, né, da instituição, da revolução, que aí foi uma revolução mesmo, da revolução burguesa. Né? Nós tivemos o escravismo, nós tivemos o feudalismo, né, com o trabalho servil. Tá? Em cada um desses momentos históricos, o trabalho continuou fundante, mas o trabalho adquiriu uma determinada característica. Agora, ele era um trabalho explorado. Não era mais, como na comunidade primitiva, um trabalho livre, repartido entre todos para o cumprimento, o suprimento das necessidades daquela comunidade, etc. Ele era agora um trabalho explorado. O proprietário dos meios de produção passaram também a ser proprietários da força de trabalho. Isso tanto no escravismo, com determinadas particularidades, no feudalismo, com determinadas particularidades, e isso tudo ganhou, né, uma expressão magnânima no capitalismo, onde realmente deu-se um desenvolvimento fenomenal, né, das forças produtivas, né, um desenvolvimento fenomenal das técnicas, né, da ciência, da tecnologia. Bem, só que a educação, vamos bem direitinho, a educação, então, o que é que acontece com ela? Né? Ela mantém essa mesma natureza de relação, de dependência ontológica do trabalho. Então, se o trabalho, né, é um trabalho explorado, um trabalho alienado, vinculado à propriedade privada, né, ele vai chamar à cena uma educação que se articule a essas prerrogativas. Percebem? Só que, né, aí antes da gente se desesperar completamente que nada tem jeito e nós como educadora não temos nada a fazer, a gente tem que lembrar que há uma margem de autonomia relativa, mas é relativa. Então, nesse sentido, não é rigoroso, e a história nos mostra quantos anos que a gente vem batendo em tantas questões, que não é a educação que tem o poder absoluto, nem de erradicar a pobreza, nem de garantir a paz, nem de salvar o meio ambiente. Ela não é, então, a redentora da humanidade, porque ela é um complexo fundado. Ou seja, né, chegando no fim, mas eu volto para o meio e para o miolo aqui dos 4 saberes, sem que a conclusão lá, que a gente chega, eu já estou dizendo antes da hora, né, nós entendemos que para nós termos uma educação realmente, um termo que a gente gosta muito de usar,
e um termo muito positivo, né? Vale a pena estar repetindo isso sempre, uma educação emancipada ou emancipatória, nós também precisamos, né, ter um trabalho emancipado ou emancipatório. Ou seja, nós precisaríamos superar a sociedade fundada no trabalho explorado, no trabalho que não deixa de ser, né, com as devidas particularidades, um trabalho não livre, ou um trabalho, né, somente formalmente livre, né? Mas, no fundo, é um trabalho submetido aos ditames, né, do poder do capital. O que nós entendemos agora sobre esse pensamento e essa política educacional vigente, e por que a gente faz um artigo inteiro e outro sobre a questão dos 4 saberes ou do movimento de educação para todos, porque nós entendemos que esse paradigma, digamos, o paradigma da educação chamada educação para todos, por mais positivo que soe, né, no projeto de educação para todos, é tudo que nós queremos, mas ele, como paradigma, ele reflete, expressa as necessidades colocadas pelo capital na contemporaneidade ao complexo educacional. Certo? Então, por mais bem intencionados que nós sejamos, a dura realidade é que, se nós estivermos corretos, né, o capital hoje, né, o capital já exigiu, digamos assim, né, a escola nova, né, o capital já exigiu o tecnicismo, né, o capital já exigiu até um certo humanismo representado lá. Aliás, eu gostava muito, nos meus tempos eu era rogeriana dos 4 costados, até o humanismo lá representado pelo Rogers, etc. O capital já exigiu isso. Veja essa determinação muito absoluta. Porque, veja, nós já conseguimos fazer a crítica do escolanovismo, o professor Saviani tem um mérito imenso nisso, né? Nesse sentido, já conseguimos fazer a crítica àquele humanismo, né, mais abstracionista, digamos assim, representado pelo Carl Rogers. Já conseguimos fazer a crítica ao behaviorismo. Então, realmente, não há determinação, mais uma vez, não é absoluta, mas, de fato, o paradigma, o pensamento vigente sobre a educação, representado por esse movimento de educação para todos, né, que tem como mola mestra os afamados 4 saberes, nós chegamos, né, a afirmar que ele responde às necessidades do capital na nossa contemporaneidade. Que necessidades são essas e como se apresenta a sociedade capitalista hoje? Muito temos que fazer um pouco também essa consideração para ficar mais bem entendido o que nós estamos querendo dizer. Nós dissemos, né, que a educação, ao mesmo tempo que ela promove a formação do homem como partícipe, né, do gênero humano, né, capaz de ação livre, consciente, de escolha entre alternativas, da produção incessante do novo, cabe a ela também a função de adaptar, de ajustar esse homem às prerrogativas do sistema no qual ele se encontra imediatamente inserido, no caso, ao sistema do capital. Interessante uma passagem do Marx, né, que ele diz há muito tempo, na época ainda, eu acho que do manifesto, ele observa, né, assim, as coisas não estavam completamente dadas. Ele diz assim: eu fui observando, nem lembro qual obra exatamente, ou em qual passagem do manifesto, se é que foi no manifesto que ele disse isso. Ele falou: eu fui observando que a educação, ela se transformava cada vez mais num apêndice dos interesses da burguesia. Ele foi observando isso. Ninguém sabia isso antes da Revolução Burguesa e antes dessa coisa estar acontecendo. Ninguém sabia a priori que a educação iria realmente, né, atuar como um apêndice da burguesia, né? E eu acho interessante essa observação até, né, simples
simples demais do Marx dizer, eu fui observando que cada vez mais a educação se transformava em um apêndice da burguesia. Essa função da educação como, digamos, apêndice da burguesia, segundo os nossos estudos, as nossas reflexões, elas se agudizam de uma maneira inédita no momento atual, em que o capital estaria imerso, segundo Mesaros, que é um outro autor muito caro a nós, e que ele estudou, foi até discípulo também do Lukács, né? Mas tem um pensamento também muito próprio, tem elaborações próprias dele, e ele se preocupa muito com a sociedade, a configuração da sociedade na atualidade. Também não é uma unanimidade dentre os marxistas, como tampouco é o Lukács uma unanimidade dentre os marxistas. O que é que o Mesaros explica? O que ele explica me conforta muito. Eu estou muito convencida até aqui, né, de que o Mesaros está sabendo o que ele está dizendo. Ele coloca que o capital hoje, ele vive, né, ele atravessa uma crise distinta das crises que ele atravessou no passado. A crise, né, é um elemento constituinte do capital. Veja, o capital é movido por uma contradição, para começar, contradição capital-trabalho, né, e outras contradições, né, contradição, produção e circulação, né. Então, o capital é movido por contradições. Sendo assim, ele de fato, né, dizendo grosseiramente, ele é também movido por crises, né? E essas crises são, de um modo geral, crises de superprodução, né? Produz muito, o preço cai, isso é horrível, pode ser bom para nós, acaba não sendo, porque eles acabam jogando fora, né, o excedente, né? Mas para o capital é horrível. Então, obrigada, gente. Mas, a partir dos anos 70, segundo Mesaros, o capital vive uma crise distinta das crises do passado. O que acontecia nas crises do passado? O capital caía em crise. O que é crise, né? No caso, é dificuldade de manter o seu padrão de acumulação do lucro, né? Capital, a vocação do capital é a acumulação do lucro. Se o empresário for bonzinho, não se preocupar com isso, ele vai à falência. É uma determinação do capital. E muitos vão à falência, até não conseguem, enfim, né? Nós sabemos disso. Mas a vocação é a acumulação do lucro. Então, tudo em favor da acumulação do lucro acaba ganhando legitimidade. As leis, né? As leis protegem a propriedade, né? Não tem jeito, protegem o princípio da propriedade, que significa também o princípio da acumulação do lucro, né? As parcerias público-privadas, não nos enganemos, elas têm como realmente objetivo último garantir, propiciar a acumulação do lucro. E esse lucro é privado, né? É da lógica do capital. É da lógica do capital. E o Estado, realmente, ele também é um complexo criado pelas necessidades não pelas necessidades universais, né, do homem, né, ou do trabalho não livre lá da nossa gênese, mas já como um complexo criado já pelas necessidades colocadas pelo trabalho alienado, pela propriedade privada. Então, o Estado é da lógica do Estado, é da lógica do complexo, da instituição Estado, também participar da garantia da reprodução do capital, ou da reprodução do processo de acumulação do lucro. Voltando à nossa história aqui. O Mesaros diz que, a partir dos anos 70, nós vivemos numa crise inédita, numa crise feroz, que aumenta terrivelmente a barbárie humana e que exigiu do sistema uma reestruturação, que você já deve ter muito passado por esse tema da reestruturação produtiva. Ele exigiu do capital uma reestruturação na sua forma de produção, de organização da produção, que aumentou profundamente a barbárie. Então, o desemprego, nós não vamos ter tempo
para passar por todo, até as 10 inovações que nós tiramos da obra do Mesaro, não vou poder passar por elas, mas vou dizer assim, em suma, né, o que acontece. Então, para essa forma de reestruturação do capital, né, ela produziu um negócio muito importante. Né? Por que ela aumentou a barbárie? Ela aumentou a barbárie consideravelmente. Né? Tanto que num dos últimos livros do Mesaros, ele retoma, né, Socialismo ou Barbárie, que foi, né, um brado lá do passado, ecoado, inclusive, né, pela Rosa Luxemburgo, etc. Enfim, houve um deslocamento da produção para a produção, uma produção orientada ao consumo para uma produção de caráter destrutivo. Veja só, foi uma sacada fenomenal do capital. Isso sempre existiu. Né? O capital nunca fez produtos para durar a vida inteira, mas era praticamente a vida inteira que durava a geladeira na nossa casa. Nossa, eu acho que quando eu morava na casa dos meus pais, que eu fiquei na casa dos meus pais até 25 anos, eu acho que a gente teve no máximo 2 geladeiras, eu nem lembro, estou dizendo 2 assim, mas de repente foi só uma. Né? O carro durava uma vida. Por que os produtos duram tão pouco hoje? Houve um deslocamento do que era um elemento da produção capitalista, passou a ser a regra, gente. A regra, o modo, a forma de produção hoje, de produção da riqueza, de produção das coisas que nós usamos, de produção das coisas que nós precisamos. Ela se tornou uma produção destrutiva. O grande objetivo do capital é encontrar, presta atenção, a taxa zero de utilização de um produto. O que significa isso? Para além de nós comprarmos um computador hoje, amanhã está quebrado, uma impressora e tal, e detalhe, né? E vamos contaminar o meio ambiente, porque de tanta parafernália que a gente vai ter que se desfazer um dia, porque não dura mesmo, quebra, não adianta, pelo desuso ou porque quebra mesmo, né? Ou então porque o capital inventa outra coisa que aí você imediatamente passa a desejar aquela outra coisa, né? Então, além disso, né, de afetar os produtos que nossos computadores, nossas geladeiras, nossas impressoras, etc., né? Tudo que nós compramos hoje, né? Dura muito menos. E detalhe, e a ciência é corrompida para colaborar com isso, gente. A ciência é voltada para a produção do descartável, dá trabalho também, né? A tecnologia estava voltada à ciência, né? E com a sua contrapartida da tecnologia, estava voltada para produzir, né, dentro de uma determinada lógica de bens duráveis. Existe até ainda essa expressão. Eu acho que ela vai sair de moda já. Bens duráveis. Né? Hoje o capital não quer saber de bens duráveis. Então a ciência se volta para a produção. Olha, você vai ter que aprender aqui a ciência, descobrir os princípios que movem um motor, uma peça de resistência da geladeira que dure menos. Mas é assim mesmo. Então vamos aprender a fazer. Já aprenderam, né? Porque nossas geladeiras não duram mais nada, né? É uma pecinha, o que fazia nossas geladeiras durarem muito era a peça de resistência, chamada, me disse alguém que entende disso, eu não entendo. Né? Mas deve ser verdade, né? A pessoa deve saber o que estava dizendo. Cumprir a função, né? Pois é. Então, aquela peça, que chamava não sei o que de resistência, né? Ela era bacana, fazia com que a sua geladeira durasse muito. Então, eles tiveram que aprender, usar conhecimento científico para fazer uma pecinha dessas da resistência, não sei do que, do motor da geladeira, que quebrasse mais facilmente.
A ciência a favor disso. Mas tem duas coisas ainda mais terríveis. Isso tudo atinge as nossas subjetividades de uma forma que a gente nem vai dormir e acorda, nem dá conta disso. Mas atinge, gente. Nós temos que comprar mais, nós temos que competir mais. Nós temos que competir mais e nós naturalizamos aquilo. Nós naturalizamos sermos, submetidas a um tipo de processo que é absolutamente desumano. Mas nós vamos mais adiante. O ápice da produção destrutiva é a indústria bélica. O capital precisa da guerra para acumular o lucro. Se está certo, Mesaros, tem um outro autor também, Gilson Dantas, que é nosso até brasileiro também, que é muito, muito rigoroso nessas análises dele. Se estão certos esses autores e se não estão tão míopes os nossos olhos, nós não temos dificuldade de entender mesmo, aprender a ideia de que a guerra, gente, é uma necessidade do processo de reprodução do capital, de acumulação do lucro. Qual é o produto que se aproxima mais da taxa zero de utilização? É uma bomba, é um artefato bélico. E demais, e o detalhe, quem compra, o maior comprador desses produtos que mais interessam ao processo de acumulação do lucro é o Estado. Os indivíduos também contam, tanto que há uma dificuldade imensa nos Estados Unidos de eles passarem qualquer lei restringindo a história da compra de armas, mesmo depois daquelas tragédias e mais tragédias. A última que abalou terrivelmente foi a morte daquelas criancinhas e o cara mata a mãe e vai matar um monte de criancinha na escola. Depois disso foi um furor aí para se rever a questão das leis que apelam para a Constituição, etc. Quer dizer, o capital não vai abrir mão do civil que compra as armas. Inclusive, um dado tão terrível da degenerescência humana é que aquela arma que matou aquele monte de criancinha, ela subiu de preço terrivelmente no dia seguinte. Como é que em que mundo nós vivemos, gente? Minha gente, em que mundo nós vivemos? Aí subiu e desapareceu. Rapidinho. Correram para comprar com medo de que ela não estivesse mais disponível nas prateleiras do mercado. Correram para comprar e ela simplesmente subiu de preço, aumentou demais o preço dela e ela ficou em falta no comércio. E até hoje não avançou nada a história da legislação que restringe, ou não significativamente restringe o poder, o direito dos americanos comprarem arma. Mas o grande comprador é o Estado. O que é que acontece isso em relação a tudo mais? Veja, quais são, assim, os desdobramentos disso da nossa vida? Que aí a gente chega bem para os 4 pilares. Objetivamente, somos nós que fazemos. Isso não saiu do nada, Fomos nós, com as nossas escolhas entre alternativas, das quais nós não temos completa consciência delas, que levamos a humanidade até esse patamar. Continuamos sujeitos da história. Porém, essa situação tem desdobramentos muito sérios, no campo da subjetividade humana. Tudo isso foi feito com o concurso da subjetividade humana e ele retroage sobre a subjetividade humana. Nós somos hoje subjetividades muito mais embrutecidas, capazes de naturalizar as imensas tragédias, capazes de um cidadão comum, um indivíduo comum, talvez universitário ou até já formado e tal, corre para uma loja para comprar uma arma que matou 16 crianças com medo que no dia seguinte já não esteja mais nas prateleiras. Nós somos essa humanidade, esses indivíduos, Percebem? Tem desdobramentos terríveis na nossa subjetividade, porque o capital faz também, ele tem os meios de garantir
que essas situações sejam naturalizadas. Nós ficamos ali 2, 3 dias e tal, e depois nós naturalizamos, gente, né? Não é isso? O que aconteceu em Bangladesh, né? Um prédio inteiro ruiu em cima de mais de 1.200 trabalhadores, a maioria mulheres, né, trabalhadoras da indústria têxtil, que produzem para as grandes marcas americanas, né, Gap, Disney, por aí vai. Né? Morreram 1.200, mais de 1.200 trabalhadoras, na sua maioria mulheres, né? Só nesse, porque vai acontece um desabamento de menores proporções. Esse também a gente ficou sabendo, pelo menos 2 diazinhos saiu ali na UOL e na televisão, que também o capitão, acho que a gente fica repetindo muito isso, né? O incêndio terrível incêndio lá da Boate Kiss, de fato ganhou, né, as proporções midiáticas devidas, digamos assim, né, também com resultados muito complicados, mas lá aquelas mulheres sem nome ou sobrenome lá de Bangladesh não ganharam o devido espaço, né, na mídia. Mas enfim, aí o que acontece com a educação? A educação vai ter que fazer uma coisa importantíssima. Aliás, algumas coisas importantíssimas. O que é que hoje o capital em crise, nesse estado, que precisa da guerra, que precisa destruir o meio ambiente e mais, e que precisa do desemprego, exige da educação? Exige, primeiro, que a própria educação se torne, estreite seus laços com o mercado, como nunca se viu antes, gente. Eu tenho um trabalho de uma aluna minha sobre o marketing educacional. Eu não precisava nem fazer esse trabalho para a gente saber disso, né? Educação é um produto de mercado como um celular, que você vai lá e compra. E não só a lógica privada, a lógica mercantil, ela atravessa também o espaço, o que resta de espaço público da educação. Os critérios que regem a nossa produção científica são critérios mercantis, empresariais. Só vale por 3 anos, descartável. Descartável. Da mesma maneira que você tem que comprar um produto e depois no próximo ano outro, a mesma coisa com a educação. Você tem que comprar um produto educacional e depois comprar outro curso e outro curso e outro curso. Porque ele também entra na lógica do descartável. Mas ele faz ainda uma coisa muito importante, que é contribuir para que nós mistifiquemos, hipermistifiquemos a realidade. Contribuir para que nós entendamos a realidade de um outro jeito, não desse jeito, né, cru e cruel que eu estou colocando aqui a partir da perspectiva dos nossos estudos marxistas. O papel que a educação é chamada, né, a realizar no contexto da crise estrutural é o mesmo papel que ela foi sempre chamada a realizar dentro do capitalismo, mas com agravantes. Ela hipermistifica o real. Ela não só mistifica, quer dizer, não só esconde as determinações do real, ela hipermistifica o real. E sabe como é que ela supermistifica o real? Acirrando também a subjetividade. O capital sempre disse isso, que tudo depende da gente. Cada um de nós vai fazer sua parte, cada um de nós, pela educação e tal, vai dar conta, vai sobreviver, vai se inserir no mercado de trabalho, etc. e tal. Mas hoje, o apelo à subjetividade é um hiperapelo à hipersubjetividade. Chegamos no nosso tema, que é que nós somos levados a... E o pior é que como, né, nós temos que trabalhar com a ideia que é concreta, né, a categoria concreta da autonomia relativa, nós nem podemos jogar fora, da lado do lixo, aqueles saberes. Porque, na verdade, é importante aprender a aprender, é importante aprender a ser, é importante aprender a conviver, é importante aprender a fazer. Ninguém vai negar isso.
O problema é que eles são colocados, né, dentro desse contexto, do pensamento educacional vigente, para responder a uma necessidade premente do sistema que agudiza a sua barbárie e que tem que se hipermistificar, hiperesconder os determinantes do real. Então, em vez de dizer, imagina a Rede Globo dizendo isso, imagina um dia você ligar aqui e a Rede Globo está dizendo isso. Olha, gente, realmente a raiz da violência, a raiz da guerra, o fato de nós termos guerras, a toda hora pipoca a guerra, né? Era a Guerra Fria, hoje é a guerra ao terror, né? No fundo, em última análise, tem como raiz a necessidade de acumulação do lucro, porque o capital não vai se reproduzir um dia sequer, se o mesário estiver certo, sem a indústria bélica. É a indústria mais poderosa que sustenta o poderio americano e, por conseguinte, puxa o trem da acumulação do capital, é a indústria bélica. Querem saber qual é a segunda? Qual é a segunda indústria mais poderosa? De medicamentos, gente. Nós estamos muito ferrados. Muito ferrados. Ou estamos? Muito ferrados. Aí o que aqui dizem para a gente? Que está lá escrito nos documentos ligados ao relatório Jacques Delors aos próprios documentos lá do Banco Mundial, bonitinho. Como a guerra começa dentro dos nossos corações. A guerra começa dentro do seu coração. Você não me parece de jeito nenhum, uma menina novinha linda, sua aluna, né? E tal, que você tem que a guerra começa dentro do seu coração, gente. Que a guerra porque você não tem condição de conviver com diferença. Eu olho para você e ninguém tem cara de jeito nenhum de se adequar a esse quadro. Mas é isso. Essa minha aluna que estava fazendo a defesa dela ontem, ela é muito discreta, fala pouco, mas ela disse uma coisa interessante. Eu pensei que na minha pesquisa eu teria que ir buscar as entrelinhas, mas não precisei não. É nas linhas mesmo que estão ditas essas coisas, né? É nas linhas. A guerra começa dentro do nosso coração. Então, qual é o remédio? É você aprender a conviver. Algo, veja só, que no contexto, né, a função social desse paradigma que se embasa, que se sustenta nesses chamados 4 pilares, a função social é de responder a uma necessidade de hipermistificação do real. Apenas isso. É a função social. Tudo mais, você vê aquelas 10 competências para ensinar, você vai jogar tudo na lata do lixo? Não. É importante você saber trabalhar em equipe. O que não se está dizendo em lugar do que se está dizendo. De uma certa forma está se dizendo óbvio, porém, né, dentro de uma articulação, de uma postura que atende aos interesses de novamente, mistificação da realidade. E, inclusive, há um quinto saber que foi estabelecido, não sei se muitos de vocês sabem disso, né, que foi estabelecido para a América Latina e o Caribe, que é o aprender a empreender. Então, são 4 saberes internacionais, né, do mundo todo. Há programas, né, há programas de aplicação, treinamentos e capacitações para as pessoas aprenderem a aplicar esses saberes, né, que aqui para nós são de difícil até, né, captação, né, você apanha esses saberes aí na mão, né? Na Austrália, eu conheço programas, você lá abre o site do Banco Mundial, você vê todos esses registros, né? E para a América Latina e para o Caribe, há também, foi estabelecido também o aprender a empreender, né? Nós temos que ser empreendedores como uma forma de quê? Ou seja, se a gente não sobreviver nesse mundo,
não é porque o desemprego é uma necessidade do sistema. Um emprego mais pleno já foi necessidade do sistema, por exemplo, no pós-guerra, onde nós vivemos uma fase de ascensão do capitalismo e tal. Depois ele caiu noutra crise, né? Ele sofreu uma crise terrível, né? A guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Ajudou a recuperar as taxas de acumulação do lucro, né? Então nós tivemos um emprego muito mais pleno. Hoje o emprego é prejuízo para o capital, então eles tentam manter o emprego a um nível mínimo, gente. Mas, gente, isso é concreto, os economistas dizem isso. Não precisa nem ser marxista para dizer isso. A gente não ouve se não quiser, mas estão lá os economistas dizendo isso. Não com essa crítica, evidentemente. Mas estava lá um dia muito preocupado lá na Rede Globo, dizendo que às vezes eu, né, que com controle remoto eu vou lá e vejo lá o que eles estão dizendo. E estava muito preocupado que os economistas brasileiros, o ministério, não sei porquê, estava muito preocupado porque o índice de emprego no Brasil tinha subido muito. Olha aí. Mas, gente, eu entendi. Aproximadamente 20% da população tem que estar desempregada. Tem que estar desempregada, gente. Não, porque não, senão, economicamente, é um grande desastre, não para nós, mas para o sistema de acumulação do lucro. Aí o que é que dizem para nós? Que nós temos que saber, a educação tem que dar conta de garantir que nós sejamos pessoas que saibamos empreender. A guerra é uma necessidade premente para o sistema de acumulação do lucro e reprodução do capital, mas o que é que nos dizem? Que a educação que vai resolver, é a educação que vai ensinar as pessoas a conviverem. Gente, não é falta de aprender a conviver, é uma questão econômica de acumulação do lucro, né? Que uma das tragédias que eu considero assim, mais terríveis, né? Assim, só de imaginar, de ver, assim, às vezes você vê, não precisa nem imaginar, que às vezes tem na televisão, né, aquelas levas de imigrantes, né, restos de guerras promovidas pelo capital, né, produzidas mesmo, né, miseráveis, produzidos pelo capital, africanos que chegam às costas, né, da Europa, por exemplo, ou os mexicanos que chegam às costas dos Estados Unidos e são mandados de volta para o meio do oceano. É isso, e morrem. É porque nós não aprendemos a conviver? Gente, por favor. É importante aprender a conviver, sim. Mas a receita para os grandes males da humanidade, para a erradicação da pobreza, para a garantia da paz, para a inclusão social, para a cura, digamos assim, da violência, são esses 4 saberes, ou seja, restam no íntimo dos nossos corações. Por favor, gente, aí é complicado, porque desloca do plano de uma objetividade dura, e eu não estou fazendo aqui uma antinomia absoluta entre objetividade e subjetividade, que mais ou menos eu vou colocar, uma objetividade produzida pelos homens, com a nossa subjetividade também, mas por mediações super complexas, são complexos de complexos, né, que formam conformam a totalidade social, mas há um deslocamento em relação às raízes. Veja, se as raízes não fossem essas, se a raiz da violência, né, que o aprender a conviver pretende resolver, não fosse essa necessidade premente do capital, né, de manter o seu domínio e de garantir o desenvolvimento da sua indústria bélica, porque senão ele não se reproduz, não acumula lucro, ficaria muito bacana. Ou melhor, se nós estivéssemos a caminho, né, de outra sociedade, puxa vida, tudo que a gente ia precisar era desses 4 saberes. Percebe?
Mas nós não estamos. O que significa esses 4 saberes? É um deslocamento das raízes dos problemas e das soluções desses problemas para um outro plano. Nós não temos poder de promover a paz, lamentavelmente. Por mais que nós saibamos conviver, por mais que nós saibamos viver, porque não dá nem para saber bem o que é isso. O que é saber viver? É saber concorrer, é saber competir numa guerra de vida e morte por um emprego. É isso que é saber viver ou conviver, né? Minha filha fez um concurso agora, fiquei muito feliz com o resultado, né? Veja só, um feliz muito contraditório, muito controverso, né? Eram 18 candidatos. Ela é da área de ciências biológicas, farmacológicas, e enfim, né? E eles fazem, e acontece muito, tanto com ela como com os colegas dela, né? Ela viveu de bolsa até hoje, tem 33 anos, não tem um dia de carteira assinada, mas é uma menina brilhante, eu tenho muito orgulho dela, realmente, é uma menina muito melhor do que eu, felizmente, né? E ela fez, então, a iniciação científica, com bolsa, muito brilhante e tal, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados já ela tem, né? Porque ela e os colegas, mas, né, que entraram nessa de se dedicar à pesquisa e demonstrar que, né, um bom desempenho e tal. Então ela foi fazer o primeiro concurso dela para uma universidade, né? Ela foi até se inscreveu no da UES para medicina, de fisiologia, mas ela já tinha lá um estágio do programa dela lá na Itália, e ela achou que realmente não podia faltar, de repente era uma coisa incerta, não fez, se inscreveu, não fez. Mas então ela foi o primeiro concurso que ela foi fazer. Olha o quadro, gente, olha o quadro, né? Tinha 18 meninos desse perfil da minha filha. 4 tinham apenas doutorado, esses nem foram. Gente, os meninos com doutorado nem foram fazer o concurso, não foram. Concurso da Unifesp. Eu estou contando uma história real, gente, real. Não foram, certo? Então, foram 14, se apresentaram lá 14, sei lá quantos, né? Todos eles com pós-doutorado. No mínimo 1, a família tem 2, né? No mínimo 1, está no terceiro. Já teve um pelo CNPq, outro pela... E vai levando, vai continuando a pesquisa dela, né? Louca pela pesquisa dela, adora o grupo dela, a pesquisa dela, mas a carteira assinada que é bom? Não. E aí, muito bem. Aí fazem na primeira fase, caem vários, ficam 4. E a Paula ficou, minha filha ficou, eu estou satisfeita. Era o primeiro concurso que ela fazia. Veja, caíram, digamos, 10 pós-doutores, e dos 4 que ficaram, ela ficou sabendo que aí ficaram conversando ali e tal. Veja só, um estava fazendo pela 4ª vez o concurso. Outro candidato estava fazendo pela 9ª vez, outro pela 12ª vez, e a minha filha pela 1ª vez. Vão pensando assim, né, na história do saber fazer e tal. Todos eles sabem fazer muito bem o que fazem, né? Mas o pilar do saber fazer. Caíram 2. O que estava fazendo pela 4ª vez e o que estava fazendo pela 9ª vez o concurso, que é a área dela. Ficaram 2 candidatas, ela e uma outra moça. Ela fazendo pela 1ª vez e essa menina fazendo pela 12ª vez. Ela me ligou e disse: mãe, estou eu e uma fulana assim, assim e tal. Está fazendo pela 12ª vez. Minha filha, se você não fosse minha filha, eu estaria torcendo por essa outra moça. 12º lugar, 12º concurso, 10 anos mais velha do que minha filha e com 10 anos de doutorado. A Paula só tem 3 anos de doutorado. Essa moça tem 10 anos de doutorado, já fez tudo que vocês podem imaginar e tal, e ficou com a vaga, né? Eu fiquei muito feliz porque ela não foi reprovada, né? Ela está lá, era uma vaga só, mas aprovaram ela. Eu já achei uma grande... Não é para você ficar alegre com uma coisa dessa, mas dentro dos nossos limites eu fiquei na maior felicidade.
Ou minha filha, Ave Maria, perdendo, você não foi reprovado, foi aprovado, você já pode botar no seu Lattes, que tem uma aprovação em concurso, e a primeira vez que você fez, minha filha, tanta gente, o outro rapaz, a nona vez, não foi aprovado, não, mãe, foi não, e tal, acabou, e tudo bem, achei justo a moça ficar a 12ª tentativa, ficou lá com a vaga, e pelo menos, mas veja só, veja esse caso, né? Veja esse fato, gente, veja esse fato. É o saber fazer que vai resolver. Não é uma coisa, uma raiz que a gente tem que cavocar para além das nossas simples subjetividade. Nós falamos um pouco saber conviver, né? Que evitaria as guerras, as violências, né, porque a gente saberia conviver, lidar com diferenças. Eu já coloquei, do nosso ponto de vista, qual é a raiz. Né? O saber fazer não está garantido o emprego, continua minha filha sem carteira assinada, e mais esses monte de jovens, ou não tão jovens, que fizeram esse concurso, cada um mais brilhante do que o outro, e assim mesmo, voltaram lá com as suas bolsas e tal, ali, vão rame-rame atrás do outro concurso. Eu disse para a Paulinha, minha filha, pelo amor de Deus, eu só aguento 3. Vê se você passa no terceiro, porque eu, como mãe, não aguento. Imagina a mãe dessa moça, 12ª, mãe. Tá entendendo? Aí eu deixei aprender a empreender, que é aqui para a América Latina e o Caribe, para a gente se convencer de que nós não precisamos estar atrás de emprego. Nós precisamos de estar atrás de abrir o nosso negócio e sermos grandes empreendedores, e o aprender a ser. O que é que uma experiência dessa, uma simples experiência dessa, de 18 pessoas, digamos, de boa família, de boa índole, de boa formação, o que é que ensina isso? É uma situação que você tem que matar alguém, você tem que matar certamente a Paula e as outras. Cada um ali estava se odiando. Esse é meu inimigo, não é meu irmão, gente. É isso que o mundo ensina. Esse capital desse jeito, é isso que ensina. Que a gente tem que matar, tem que saber competir, tem que passar por cima, tem que ganhar dos outros, gente. Quando o desemprego é uma necessidade, não foi a educação que criou, nem é a educação que vai resolver em primeiro plano o desemprego. Sobre o aprender a aprender, tem um professor, Efraim vai fazer o doutorado com ele, é isso, o mestrado, com o professor Newton Duarte. Eu nem vou chegar muito, desenvolver muito essa questão, e já passei dos nossos 5 minutos faz tempo, porque o professor Newton Duarte fala com muita dureza sobre o aprender a aprender. No meu tempo, a gente aprendia, né? Aprendia, bem ou mal, aprendia conteúdos, né? Historicamente acumulados, né? História, geografia, bem ou mal, né? Francês, eu estudei francês com 11 anos, né? 11 anos aprendi, tinha aula de francês. Ficou um bocado de coisa, depois eu realmente aprimorei mais meu francês e tal, dei conta, né? Mas a gente aprendia francês, aprendi, hoje não, hoje o grande mote é aprender a aprender. Porque interessa, eu não vou muito longe, porque o seu orientador faz isso muito bem. Interessa essa negação do conhecimento historicamente acumulado, interessa muito ao processo de mercantilizar ineditamente a educação. Porque, evidentemente, que um projeto, um curso, seja lá o que, mais vazio de conteúdo, custa menos aos cofres do capital, custa menos. É a relação custo-benefício, gente. Né? Imagina um curso denso, né, de conteúdos. Né? O fenômeno que a gente, né, bate muito hoje, o professor Nilton também faz isso, é o do aligeiramento do conhecimento, né? E o aprender a aprender, ele concorre para isso. Né? O importante é aprender a aprender. Não é aprender, né, nada do que foi colocado historicamente, acumulado pela humanidade. É aprender a aprender. Uma abstração completa, você não sabe nem direito o que é que isso significa.
mas essa crítica mais ampla e generosa sobre o aprender a aprender, vocês podem apanhar melhor com quem já escreveu mais sobre isso e tal. Uma última coisa. Então, professora, né, os alunos perguntam, o que a gente faz? Então, se a educação não é a mola mexa, não é a redentora, porque ela não criou esses problemas, então a ela não cabe em primeiro plano resolver, não resta nada para a gente, e resta muita coisa para nós. Resta muita coisa para nós. A primeira delas é aprender realmente a compreender o real no seu movimento concreto. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é aquilo que o capital mais tem que a gente faça, que é compreender o real para além das suas aparências. E aí, realmente, nós temos nossa autonomia relativa para fazer isso. Esse é um espaço que vocês estão fazendo aqui, o que eu fui lá, o espaço que eu encontrei lá em Campo Mourão, lá no Paraná, é isso. Por que vocês chamam uma pessoa para ter essa conversa com vocês? Né? Contra o status quo vigente, contra o que está posto. Né? Porque nós temos autonomia relativa e podemos fazer escolha entre alternativas. Então, vocês fizeram uma escolha de chamar alguém para levantar algumas questões de crítica radical, né, ao que está posto como a melhor maravilha do mundo, que é a educação através desses saberes, do cultivo desses saberes, que vai salvar o mundo da pobreza, da violência, da guerra, do desemprego, incluir todo mundo e tal, bonitinho, tá, através da educação, nós na sala de aula, dizendo para os nossos alunos que a gente tem que aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer. Se o mundo fosse outro, se a raiz dos problemas estivessem realmente, né, com a falta desses saberes entre nós, ou seja, se a pobreza, a guerra, né, a violência, a devastação ecológica começasse nos nossos corações, como que é a ONU, como que é o Banco Mundial, eles teriam razão, mas não começa. Então nós vivemos nessa contradição. Mas, novamente, né, cabe à educação, pode dar o bote, porque nós gozamos, todos nós, de autonomia relativa. Para fazer isso, nós precisamos de uma coisa que o Guimarães Rosa colocava muito bem: a vida vai e volta e baralha tudo, no fim, do que nós precisamos é coragem. Obrigada, gente. É uma temática extremamente instigante, que nos questiona, que nos leva a refletir sobre coisas, situações, fenômenos da nossa vida, e que nos ajuda até mesmo a superar, a transpor essas dificuldades, não de uma maneira como quer a ONU, né? O capital, mas de uma maneira que a gente possa ter a consciência do trabalho que a gente precisa empreender, não também no sentido capitalista, mas forte. Então eu abro os debates, mas eu queria começar, né? Eu queria colocar uma preocupação, além da preocupação que a professora colocou aqui. Ela fala do quinto saber, né? E que esse quinto saber é um saber proposto especificamente para a América Latina e o Caribe. Isso é intencional, né? O quinto saber não precisa para a Europa, não precisa para os Estados Unidos, países do terceiro mundo, né? Então esse quinto saber, que é saber empreender, me fez lembrar de um fato que ocorre aqui nas universidades brasileiras, que é exatamente aquelas
a gente constata muito isso, aquelas grandes empresas multinacionais que buscam aqui na universidade os nossos alunos ditos mais brilhantes e convida-os a serem novos empreendedores e leva esses alunos que são brilhantes às suas empresas, prometem recursos, né, bem gordos e também prometem sucesso a esses alunos e começam a oferecer trabalho. E esses alunos são sugados, né, o trabalho desses alunos são sugados pela empresa e eles são tão sugados e tão manipulados que eles esquecem da formação. E o que eu tenho percebido é que muitos desses alunos preferem destrancar a universidade, a sua graduação, para dar atenção àquela multinacional que está querendo que ele assuma aquele emprego. E quantas vezes eu não tenho reclamado, questionado com esses alunos, e por que ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo? Tenta fazer as duas coisas sem deixar de lado a sua formação, porque aquela empresa não lhe oferece muito. E algumas vezes eu tenho a triste notícia de que esses alunos, a empresa sugou, também jogou fora e aí foi tarde, ele não teve mais condições de voltar. Então esse empreendedorismo é uma faca de dois gumes, é uma grande armadilha e que se a gente não tiver cuidado, os nossos jovens vão cair facilmente. E o que me preocupa mais é que eu tenho escutado dos nossos alunos aqui também, dos CEAs, daqui da universidade, essa preocupação deles, esse interesse no empreendedorismo. Pode observar que nas suas políticas o empreendedorismo é a primeira coisa. Então veja como o capital ele contamina, ele influencia a juventude e é por isso que eu gostei da fala da professora quando ela disse nós não podemos nos iludir de que vai haver alguma modificação. O capital é forte, mas ele não dorme, né? Mas cabe à educação provocar nesses jovens, na humanidade, essa consciência política e esse acordar, né, esse despertar, essa atenção para não ser sugado, não ser consumido, subsumido pelo capital, porque é isso mesmo que ele quer. Então, com isso eu abro para os questionamentos. Resposta com anjo. Novamente, né? É uma verdade parcial. Nós queremos que nossos meninos sejam empreendedores, né? Mas no nosso sentido, né? Da palavra em português, né? Que ele não seja um acomodado, um preguiçosão, mas não é isso. O que é chamado nesse paradigma é precisamente isso, né? É o interesse, é responder ao interesse, principalmente da acumulação do lucro. Empresas, essas empresas de telemarketing, por exemplo, se aproveitam assim demais disso. Não contratam pessoas, né? Um número significativo de trabalhadores mesmo, formalmente, né? E ficam usando esses estagiários na base do empreendedorismo e depois jogam fora, pegam outra leva, jogam fora, né? E às vezes para fazer trabalhos assim criminosos, né? Criminosos, né? Os meninos de economia, por exemplo, um dos nichos de mercado aberto para o empreendedorismo no campo das ciências econômicas para os alunos, né, para os jovens, vão atrás de um estágio, já querendo fazer alguma coisa, colocar a mão na prática, né, dentro daquelas financeiras, né? E eles têm que aprender a convencer os miseráveis dos aposentados, né, de salário mínimo, a fazer empréstimos. Né? O menino chegou, rapaz, filho de uma amiga minha, chegou chorando em casa, né? Porque precisa do estágio, precisa entrar no mundo do trabalho, e o que foi dado para ele fazer aos colegas dele era convencer, e tinha uma capacitação para tanto, gente. Uma capacitação para os meninos. São nossos jovens, gente, das nossas faculdades, aqui da UNB, da UFC, da UES, etc.,
que estão fazendo esse trabalho sujo, né? de roubar, de minar as pobres finanças, né? Dos aposentados, que é lucro certo, né? Porque descontam na folha, e são os nossos meninos com essa grande, né? Sobre esse grande guarda-chuva do empreendedorismo, que são chamados a fazer isso. Isso dentre tantas outras coisas. E depois vão embora, subem, vão. Aí o estresse, a infelicidade, a depressão rolando entre nós, né? Uma vez, uma amiga minha que toma esse remédio, eu não tomo esse, mas tomo outro, né? Falou que estava faltando na cidade Rivotril, estava faltando na cidade de Fortaleza, Rivotril. Né? Nós somos nossos jovens, né? Somos nós, jovens, adultos, nós mesmos, né? Minados, né? Sugados por uma guerra de vida ou morte, né? E devidamente mistificada, mas que aqui e acolá, né? Bom, estoura aqui e sai pelos poros e a gente enxerga alguma coisa. Daí a nossa, de uma certa forma, a categoria da possibilidade da real transformação social, no sentido de superação, né, das bases dessa sociedade, que é o trabalho explorado, a acumulação do lucro, a lógica da mercadoria, se encontra nisso, né, que de fato, né, nós, como não somos seres determinados em absoluto, algum dia nós temos a possibilidade, não sabemos se temos o tempo histórico, mas temos a possibilidade como uma categoria concreta, é possível, pode até não ser provado, mas é possível, recuperar a luta revolucionária. Eu também sou do rol das aposentadas já por idade, continuo aqui na universidade, pesquisadora, e comum dos pontos de vista que você expôs em relação à impossibilidade de se alcançar essas mudanças radicais, né, na sociedade vigente. Né? Seria um processo revolucionário que traria as transformações básicas, né, segundo inclusive a teoria, né, para essa transformação e que se criariam as condições reais para que inverter, né, porque a questão ideológica está imposta. Então, eu concordo. Mas, por outro lado, é um aspecto que eu gostaria de ouvir você. Nós estamos tendo um contexto de uma sociedade capitalista, né? Porque hoje existem algumas ilhas no mundo que não se quadram, né? Estão fora desse quadro, né? Que é dificuldade. E penso, né, que em função que a cada momento a teoria tem de ser colocada em prática, né? Ou seja, a cada momento, dentro do capitalismo, é necessário se posicionar, porque tem o lado melhor e o menos mal. O menos mal ou o melhor dentro de determinados contextos. Eu penso isso assim, me referindo à educação especificamente, já que existe uma certa margem de liberdade, né? Já que é possível assim, uma consciência que vá além, né, que possa examinar além da aparência e que vá além dos estudos, né? Como, então, agir nesse caso? Porque, em determinado contexto, que política, que modelo de educação, digamos, beneficia mais o povo? Porque, dentro desse raciocínio, é necessário que a gente que se adote uma posição, mesmo sabendo que não vai resolver os problemas, mesmo porque não é a educação que vai resolver. Ela vai
realmente contribuir nesse sentido. Então, essa questão de, no processo, você realmente enxergar e tentar ver a realidade, as contradições, ver o que, né? Qual é a essência que está colocada, né? Como as... Nesse ponto de vista... Novamente o microfone. Eu fico muito feliz de você ter colocado essa questão, porque eu fiquei devendo realmente algumas observações nesse sentido. Né? A gente tem uma urgência tão grande de fazer, né, o que o professor Adriano colocou, a curvatura da vara, que a gente acaba não tratando das mediações. Né? E, número 1, né, o que nós temos que, de todo modo, né, eu acho que fugir, escapar, é de achar que nós vamos encontrar soluções, né, para os problemas da humanidade, que você bem reconheceu, por dentro do sistema. Eu digo isso até porque, mesmo dentro do campo do marxismo, há correntes, há intelectuais, há militantes que se situam aqui. Não, é importante, né, é possível fazer, né, inclusive um movimento muito bonito, que o próprio Mesaros também ele prestigia esse movimento, né? A gente tem que também evitar o sectarismo, né? E ele evita o sectarismo, ele participa desse movimento também por um novo mundo é possível, né? Esse movimento, por exemplo, o novo mundo é possível, ele predominantemente, ele não enfoca a necessidade da superação realmente da propriedade privada do trabalho explorado. Ou seja, ele não é um movimento que ele, na sua predominância, ele mira a revolução, a sociedade comunista, uma sociedade do trabalho livre e associado, etc. Não é. Mas é um movimento anticapitalista. No limite desse movimento, por exemplo, como de muitos, de muitos marxistas, né, mesmo colegas e militantes, é achar realmente, ter a ilusão de que é possível conseguir, né, humanizar o capitalismo. Aí, assim, não é possível humanizar o capitalismo. Né? E, de modo geral, né, a palavra-chave aí seria a democracia. Né? Nós vamos humanizar o capitalismo, nem se fala de vamos humanizar, vamos melhorar o mundo, né? Mas no fundo é humanizar o capitalismo que você está querendo dizer, através da democracia, ampliando as práticas democráticas. Nós vivemos num sistema cada vez mais centralizador, só tem uma capa de democracia. Mas, enfim, só quero dizer que esse é o ponto que a gente não abre mão, não pode abrir mão. Não há solução para os grandes problemas da humanidade dentro desse sistema. Sim, nesse sentido, nós temos uma educação dentro desse sistema. E aí, né, nós ficamos de mãos atadas ou de mãos abanando, né, que eu acho que é isso que você está querendo saber. Nesse ínterim, não vale nenhuma luta. Ao contrário. Né? Primeiro, né, nós temos que nos juntar às lutas sociais mais avançadas. Constantemente. Né? Nós teríamos, inclusive, que revitalizar, né, o próprio movimento sindical, né, que foi muito subsumido, né, foi muito subjugado, né, o Sérgio Lessa, um autor que eu soube que ele esteve aqui há pouco tempo, um intelectual lá né, que trabalha na Universidade de Alagoas, ele disse que a crise estrutural apanhou os trabalhadores despreparados, porque adestrados em décadas e décadas de conciliação. Né? Décadas e décadas de conciliação. Nós conciliamos tanto, o movimento sindical conciliou tanto, o movimento partidário conciliou tanto, que acabou que esse grande, né,
essa grande insurgência dessa crise estrutural, com esse aumento formidável da barbárie, apanhou os trabalhadores despreparados para a luta, de tanto que conciliaram, né, levados pela onda do capital. Porém, né, daí a gente não faz nada. O que é que a gente faz? A gente tem que apanhar, primeiro, né, estar atentos na crítica, fazer de fato, né, a crítica, ter coragem para fazer essa crítica. E há pessoas fazendo, há grupos, né, que, no país inteiro que tentam fazer isso, né, que tentam vincular a educação, a luta, né, dos educadores às lutas mais amplas. Em alguma medida, essas lutas mais amplas, elas trazem alguns equívocos, né, no sentido de tentar resolver os problemas da humanidade por dentro. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, que exige coragem também, é a luta dentro da educação por aqueles projetos que interessam a classe trabalhadora. Nós não vamos vencer tudo, porque nós estamos inseridos nesse sistema. E que contrariam os interesses do capital. Por exemplo, um projeto assim, que vai contra os interesses do capital, e se vai contra, se há e poder são contra, não é isso. É se há e capital são contra. Porque o interesse do capital é antagônico ao nosso. Nós queremos o bem-estar da humanidade, né? Nós queremos uma sociedade mais feliz, mais livre. O capital, ele quer acumular lucro, é da lógica dele, ele não pode escapar dessa prerrogativa, né? Mas o que é do interesse do capital, por exemplo, é a privatização e a mercantilização cada vez mais acentuada da educação. Nós temos que pegar todas as bandeiras, todas as lutas pela garantia do caráter público da educação. E mais, né? E por uma educação pública que não seja minada, atravessada pela lógica e pelos interesses privados. Se a gente vê, por exemplo, no Brasil, né, no mundo inteiro, mas enfim, né, no Brasil, o nosso PDE, né, e o Saviani traz isso nos escritos dele, né, o PDE é bancado por um movimento, Todos pela Educação, que é um movimento dos empresários. Não, porque os empresários são bonzinhos, bacanas, estão tão preocupados com a educação básica. Nada contra moralmente os empresários, gente. Os indivíduos empresários. Não vamos entender mal a questão, não é por aí, é a lógica. Porque a empresa tem um interesse antagônico ao nosso. Então, se a empresa está lá bancando, os grandes grupos empresariais estão lá, né, monitorando um movimento, o plano de desenvolvimento da educação no Brasil, como é que pode dar esse casamento? Porque mesmo, veja só, nós estamos num beco sem saída tão grande, que mesmo que nós consigamos mais verba para a educação, né, essa verba acaba, né, sendo desviada, não sendo direcionada, né, para interesses privados, né? São conglomerados de empresas, por exemplo, que fazem, né, que elaboram e realizam todos os testes de desempenho dos nossos alunos, desde a Provinha Brasil até o Enem, são conglomerados de empresas. Veja como a nossa luta, como há o que ser feito. Há muito o que ser feito. Agora, eu acho que a primeira pergunta é assim, né? Essa medida, essa política interessa. Qual é o interesse de classe, que foi algo que nós nos perdemos muito, né, desse conceito, nós nos perdemos muito dessa reflexão classista. Nós achamos não que tudo é uma conciliação, e aliás, o aprender a conviver também, né, a cena para a possibilidade de conciliação de todos com todos, ou seja, nós perdemos, né, a mão, aqui a referência no interesse de classe. A que classe serve, né, por exemplo, esse casamento da política, do Plano de Desenvolvimento de Educação, ou do PNE, que se deita sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação,
E o movimento dos empresários, encabeçado dos empresários, com o nome sob o título, né, sobre a alcunha de sociedade civil. Está vendo como tem muito que ser feito? Difícil, lutas dificílimas, nós temos que ter muita clareza e muita coragem, mas que há uma luta a ser feita. E a luta, eu acho que no aqui e agora, né, a luta, o horizonte tem que ser realmente a superação desse sistema, porque ele é a raiz dos nossos grandes problemas. E ele é a raiz da crise da educação. A crise da educação não começa nela, começa na crise da sociedade, na crise realmente estrutural do capital, como diz Bezares, se ele estiver correto. Mas no aqui e agora, eu acho que a luta principal que nós temos que fazer, né, ao lado desse conhecimento crítico, de voltar, né, de voltar a aprender a pensar contra o capital, né? Tem uma autora inglesa até que ela diz o problema, né, que a gente não é só que a gente desaprendeu a agir, né, a lutar contra o capital. Nós desaprendemos a pensar contra o capital. Nós desaprendemos a pensar contra o capital. Não sabemos mais. Ficamos aqui no pequenininho, né? Está aqui o pós-modernismo para dizer que só existe aquele pequenininho, aquele micro, não existe macro. Nós não podemos alcançar a dimensão macro do real, né? Então, mas no aqui e agora, na estreiteza dos nossos cotidianos, nós temos uma luta, e uma luta inglória pela frente, que é lutar, não é lutar pela educação pública, é fazer a revolução, não, mas é realmente avançar, né, avançar uma determinada prática que vai contra os interesses do capital. E aí, em todas as medidas, a luta pela melhoria da educação, mas a luta pelo conhecimento. Eu digo para os meus alunos, assim, gente, vocês têm que lutar pelo direito de ensinar. Porque também todos esses saberes, esses pilares, né, eles se voltam contra ensinar. O professor não tem mais direito de ensinar. Paga um preço muito alto se ele quiser ensinar alguma coisa. Agora ele nem pode mesmo ensinar mais muita coisa, porque ele também não aprende muita coisa. Se você vê os currículos dos cursos de pedagogia, eles estão muito esvaziados de conteúdo. Então, há uma luta pelo conhecimento, há uma luta pelo resgate do conhecimento que a gente tem que fazer aqui e agora. Há uma luta pela universidade pública e pela educação pública toda, desde da educação básica até a universitária, que está minada, que está cada vez mais tomada pelo mercado. Pelo amor de Deus, gente, a educação hoje está lá na Organização Mundial do Comércio, que aliás nós temos o orgulho, agora é um brasileiro, né, que é o brasileiro, né, o presidente, ou sei lá como é que chama, o presidente mesmo que chama, né, presidente da Organização Mundial do Comércio é um brasileiro, olha o nosso orgulho. Está lá a educação como um serviço, ou seja, um serviço, né, do qual você pode angariar lucro como qualquer outro serviço, banco, comércio, de qualquer coisa. Então, nós temos, muito obrigada pela oportunidade, você está me dando dizer isso, nós temos muito o que fazer no aqui e agora, que agora são lutas difíceis, são lutas muito difíceis, e que sozinhas, quanto mais unidos e coesos nós formos, menos sofrimento e menos pancada da lei da gente leva. Mas, de fato, há muita luta a se fazer no campo da educação. Muita luta. Contra exatamente a política que corre, né, para as águas aí da acumulação do lucro. Acho que é o que eu poderia te dizer, pessoalmente, mas fico muito contente com a sua intervenção. Hoje, em sala de aula, toda vez que eu ponho pé em sala, uma das coisas que eu sempre tento pensar é o que é que eu posso fazer aqui, neste momento, de modo a mostrar para os meus alunos que não existe só essa opção para eles lidarem com o mundo. Eu acho que talvez isso seja um processo muito complicado por dois motivos.
Primeiro que eu preciso estar o tempo inteiro fazendo uma crítica daquilo que eu estou falando e daquilo que eu estou fazendo, né? E no segundo momento, o tipo de retorno que eles vão me dar. Porque é claro que eles sempre vão dar um retorno moldado já dentro de uma resposta que está ali previamente programada, né? Então, assim, eu não sei como é que vocês lidam com isso, é uma angústia para mim gigantesca, principalmente agora que eu tenho trabalhado com tecnologias em sala de aula para ensino fundamental. Então, assim, como é que você trabalha a tecnologia no ensino fundamental e ao mesmo tempo você diz para a criança que aquela tecnologia que está sendo desenvolvida, que ele pode estar pensando numa tecnologia diferenciada, não pode ser uma coisa que seja com tempo de vida limitado, né? Que tem que ser uma tecnologia para durar, ou ainda que tecnologia não é mal ou ruim, mas depende daquilo que você faz com ela, né? Eu acho que a gente também tem que ter isso em mente, tá? Então, assim, aprender a fazer nesse aspecto é até simples, né? Porque eu vou o tempo inteiro trabalhar com o aluno de modo que ele produza, que ele faça, sempre tendo em vista uma questão social. Mas e o restante? O aprender a ser, o aprender a conviver, né? O aprender a... Porque daí tem todos os outros viés. Esse aprender a ser empreendedor para mim foi... Eu não tinha escutado, não. Não tinha? Não tinha. Mas eu acho que é angustiante. Como é que é isso para você dentro da sua relação em sala de aula? Porque talvez isso seja uma coisa que a gente precisa escutar uns dos outros. Talvez isso nos mobilize de alguma forma para pensar em outras opções de trabalho. Né? A minha angústia é a mesma sua. Primeiro, assim, de ver, né? Vou começar uma coisa bem simples dos meus colegas falam que eu sou a última militante da língua portuguesa, né? Porque nem a nossa língua, né? Nossos alunos sabem mais, dominam mais. Eu conheço tem um livro escrito por colegas meus que eu tenho um grande apreço, e tem uma frase lá que me chocou profundamente, né? Eu não sei se eu disse isso da outra vez que eu estive aqui, capaz de ter dito, que eu repito tanto, quase que eu não digo dessa vez, a Ju me deu a oportunidade de dizer. E a frase, o livro tem essa frase, gente, foi gente muito bacana que escreveu. O que mais me desespera é isso. Eram colegas meus da UFC, muito bacanas, gente, e escreveram isso, que não há analfabetos e alfabetizados. Nós somos todos alfabetizandos em construção. Isso serve de bela desculpa para a gente não aprender, nem ensinar mais, sequer a comunicação da nossa própria língua, gente. Não estou nem falando mais do francês, que eu tinha aula de francês sem pagar extra, porque você acha que você tem umas escolas de São Paulo, mesmo de Fortaleza, que eu francês não, mas inglês, ou sei lá, o que o menino pode fazer lá mesmo, só paga extra, né? Paga extra e tal. Não, eu estudava em francês com meu, né, a mensalidade que meus pais pagavam ali e tal. Eu também estava. Eu não estou falando de francês, não, eu estou falando da língua portuguesa, gente. Nós não podemos ensinar o português aos nossos alunos, porque nós não sabemos, mas gerações se perderam, gente. Como é que a gente desaprendeu a nossa própria língua? Nossos trabalhos dos nossos alunos são vítimas, não estou fazendo crítica moral a eles, não. São vítimas. Como que perderam? Como é que o capital conseguiu que a gente perdesse o domínio da nossa própria língua? Falada, conteúdo e forma. Conteúdo e forma. Veja alguém dando depoimento aí na televisão, se tem palavras na boca para dizer, né? Para expressar. E por escrito. Então, a angústia já começa assim, daí, de como é que você faz para recomeçar a ensinar alguma coisa para essas crianças. Alguma coisa, português, eles escreverem direito, eles não, a minha angústia é a sua angústia. Menor um pouco, talvez porque eu estou dentro, né, cada vez trabalho mais com a pós-graduação e meus últimos tempos de professora regular e tal foram voltados para
né? Orientação de monografia, como nós conversávamos lá na Cleide, e muita coisa bacana acontece, né? Assim, pessoas bacanas nos escolhem e tal, e trabalhar com a pós-graduação de fato, né? É um refresco, considerando desde lá o ensino básico até a graduação, mas é uma angústia constante. Como é que você faz? A coisa da tecnologia, como é que a gente desata esse nó, né? A tecnologia é uma grande conquista humana, só que houve uma tecnificação da ciência, como diz o Mesaros, né? Que a tecnologia está voltada realmente para esses propósitos. Aí você tem que ensinar o seu menino, né, o que fazer tecnológico, e ao mesmo tempo você quer fazer com que ele entenda, né, que há outra, né, que haveria outros usos e outros propósitos, né? Sim, aí sempre voltado. Então vamos pensar numa proposta de desenvolvimento de tecnologia, vamos trabalhar então biotecnologia voltada para o social. Né? Então, assim, que tipo de tecnologia eu posso desenvolver para a área social? Sempre nesse aspecto. É uma coisa que dá muito mais trabalho para eles, é muito mais simples pensar no descartar. Porque aí vem o mundo, vem de lá, a empresa vem de lá e quer a biotecnologia que sirva aos propósitos dela. Aí é você contra a lógica empresarial. Né? O professor aqui na sala de aula contra a lógica empresarial. Vai fazer o quê? Ter cada vez mais clareza das coisas, gente. A gente tem que estudar e assim, tentar realmente aprender de onde vem as coisas. Qual é, de fato, qual é a posição que nos interessaria socialmente sobre a tecnologia. É o desenvolvimento dela, não é um retrocesso dela, né? É o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas desgarrada da lógica do mercado. Aí nós caímos no mesmo ponto que temos que superar, né, o sistema que produz uma ciência e uma tecnologia que, por mais que o professor fique aqui desesperadamente tentando fazer com que o menino desenvolva ou aplique uma tecnologia voltada para o social, mas o mundo, cão lá fora, vai exigir dele que ele seja um empreendedor nesse sistema que nós colocamos. Pensando aqui nos complexos que fundam o trabalho, né? Então, a educação é um desses complexos, existem outros complexos que fundam o trabalho. Que são fundados pelo trabalho. Sim, são fundados pelo trabalho. Então, se a gente tem, por exemplo, no caso da educação, será que a saída para a gente se desvincular desse sistema? Uma opção não seria a gente, na verdade, se voltar para as questões do trabalho e aí desvincular a forma do nosso trabalho dentro do sistema, para daí então a gente voltar para as questões da educação? Será que não seria esse outro? A gente não deveria então fazer o revés, o caminho inverso, ao invés de ficar mastigando em alguma coisa que vem empurrada por conta da forma como o trabalho está estabelecido? Será que uma volta não seria? O objetivo final de toda a nossa luta tem que ser esse. O trabalho. Transformar, superar um determinado tipo de trabalho em nome de um outro trabalho. Do trabalho livre e associado. O horizonte da luta tem que ser esse. Vamos começar a... Quem é que coloca as coisas dessa forma numa sala de aula? Né? Porque nós não temos para nós. Né? Pois é, mas aí então a gente poderia então pensar o quê? Então, uma mobilização dentro do trabalho docente, nós enquanto categoria profissional, e daí modificar a estrutura do nosso próprio trabalho. Mas aí então precisaria então de uma mobilização de sindicato, né? Porque hoje o que a gente tem... Não sei se políticas públicas, porque daí a política pública já vem de dentro do sistema, né? Então teria que ser sindicato, porque é onde eu enxergo que o profissional, como trabalhador, tem voz. E dali o que é decidido na coletividade, como um trabalho livre e associado. Olha, se nós conseguíssemos, se conseguirmos, porque a possibilidade é uma categoria do concreto, do real. Se nós conseguirmos levantar um movimento sindical
novamente, combativa. Olhem, é um excelente começo.